Boa noite, minhas amadas irmãs. A paz do Senhor para todas. Espero que todas estejam bem na presença do Senhor. Hoje é sexta-feira, o final de semana se aproximando. Espero que todas tenham tido uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estão falando de coisas boas, de coisas agradáveis, que é do nosso Deus, do nosso Pai, Criador dos céus e da terra. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Hebreus 9, o verso 19, minhas amadas irmãs, que fala assim, para mim e para você. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e cheguemos nós com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia! Louvado seja o Senhor, minhas amadas irmãs. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso, aleluia. É esse Deus que a palavra dele, minhas amadas irmãs, é tão maravilhosa, é tão pura, é tão limpa, é tão santa, aleluia, que ele nos ensina que é a palavra que nos lava, é a palavra que nos purifica. Como diz aqui, tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia. Aqui fala, minhas amadas irmãs, que Deus deu seu Filho unigênito para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E diz a palavra que quando ele foi na cruz, o véu se abriu de cima a baixo. E eu e você hoje, nós temos livre acesso de entrar na presença de Deus, de invocar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. Como está dizendo aqui. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, aleluia, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então ele deu o filho dele, aleluia, para morrer naquela cruz, derramou todo o seu sangue, e quando isso aconteceu, o sangue derramou, o véu se abriu de cima a baixo. Então o véu se abriu, e eu e você, nós temos o livre acesso de entrar na presença de Deus, de invocar o nome dele e chamar por ele, pela misericórdia dele, pelo favor dele, porque Deus, minhas amadas irmãs, ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus misericordioso, mas também ele é um Deus fogo consumador. Mas se você está ali lutando na sua vida, todos os dias da sua vida, minhas amadas irmãs, lutando, pedindo a Deus a misericórdia dele, ele chega com a providência dele na tua vida. Porque você tem um livre acesso de entrar na presença de Deus. Como está dizendo aqui a palavra. Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Jesus derramou todo o seu sangue. O sangue de Jesus, minhas amadas irmãs, ele nos purifica. Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus cura. O sangue de Jesus liberta. Aleluia! Porque ele é Deus. Ele é o poder. Ele é a honra e ele é a glória. Louvado seja o nome do Senhor. Continua aqui falando para mim e para você. Pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu. Isto é, pela sua carne. Louvado seja Deus.
tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aleluia. E tenhamos firme confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus justo, minhas amadas irmãs. Se Ele prometeu, Ele cumpre com a palavra dEle. Se Ele falou, está falado. A palavra de Deus diz que Ele não volta atrás, a palavra dEle não volta vazia. Cumpre, antes se cumpre tudo aquilo que Ele falou. Louvado seja o nome do Senhor. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Consideremos nós uns aos outros, para nos estimularmos a caridade, as boas obras, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes a demonstrando-nos uns aos outros, tendo mais quanto vendes, que se vai aproximando aquele dia. Porque pecamos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Já não resta mais sacrifício pelo pecado. Que coisa linda. Então, no Velho Testamento, o pecado era pago com os animais, com bode, com carneiro, com boi. Hoje não, portanto, que não precisa, não tem mais sacrifício pelo pecado. Porque os pecados foi cravado na cruz do Calvário. Todo o pecado foi cravado na cruz do Calvário. Quando a gente não reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador, não conhecemos a palavra de Deus diz que tem cada um de nós como ignorante. Mas quando eu e você reconhecemos Jesus pela palavra, que Ele deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Conhecemos Ele como nosso Salvador, como nosso Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Então, os pecados cravou na cruz do Calvário, minhas amadas irmãs. Somos falhos, somos pecadores, sim, mas nós temos todo dia lutar contra o pecado. Fazer algo na nossa vida, dentro da nossa casa, na nossa família, minhas amadas irmãs, para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que podemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, fazer algo como diz a palavra dEle, ser santo porque eu sou santo. Aquele que é sujo, se suje mais. Mas eu e você temos que cada dia mais procurar ter uma vida em santidade com o nosso Deus, em comunhão com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque se pecamos voluntariamente, pois temos recebido o conhecimento da verdade. Então, depois que você conhece a verdade, se pecar voluntariamente, está pecando porque você quer, porque hoje você conhece a verdade. Aleluia. Já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo, ardor de fogo que há de devorar os adversários. Olha que coisa maravilhosa. Então, se você conhece a verdade que é Jesus, a palavra de Deus diz lá, se não me engano é João 38:8, conhecerei a verdade e a verdade nos libertará. Então, nós conhecemos a verdade que é a palavra de Deus, que é a santa palavra. Estamos livres e libertos. Livres em Jesus Cristo e libertos. Porque hoje, nada nos segura, porque nós estamos tendo comunhão, estamos tendo a misericórdia de Deus na nossa vida, de conhecer a verdade, que é a santa palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que nos lava o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, como está aqui dizendo, aleluia, lavada. Cheguemos nós com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, o corpo lavado com água limpa.
Então, o meu corpo e o seu corpo, minhas amadas irmãs, é templo do Espírito Santo. Nosso corpo é lavado pelo sangue do Cordeiro. Somos lavados pela palavra. Quando a palavra está sendo falada, aleluia, está chegando a luz, está sendo lavado a nossa mente, está sendo lavado o nosso coração. Porque a palavra é viva, minhas amadas irmãs. Então, o nosso corpo, o nosso coração, aleluia, não tem lugar para as coisas ruins, não tem lugar para a raiva, não tem lugar para o ódio, não tem lugar para a dureza, mas tem lugar para o amor que vem de Deus, que vem do Espírito Santo. Por quê? Porque você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Você é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! É o sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado. Porque o sangue do Cordeiro é um sangue santo. É o sangue, aleluia, que nos purifica todos os dias. Somos lavados, aleluia. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E chegamos nós com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Tendo o coração purificado da má consciência. Quer dizer, quando eu não conhecia Jesus, eu era ali eu era uma pessoa que era viva aqui na terra, mas eu não conhecia a verdade. Sabia que Deus estava lá no céu e pronto. Mas quando a misericórdia de Deus chega na nossa vida, minhas amadas irmãs, que Jesus tem misericórdia de mim e de você, e conhecemos esse Deus tão maravilhoso. E o nosso coração, ele é limpo. A nossa mente, ela é limpa pela palavra de Deus, pelo sangue do Cordeiro. E tudo aquilo que de ruim cai por terra. E chega na nossa vida o verdadeiro amor, a verdadeira tranquilidade que só vem de Deus. Na minha vida e na tua vida, minhas amadas irmãs. Só Deus tem esse poder de nos purificar, de nos lavar com a palavra dele. E seremos uma nova criatura em Cristo Jesus. Para que eu e você viemos falar de Deus para outras pessoas, para aquelas pessoas que ouviam a palavra, venham se converter, venham ter a misericórdia de Deus na vida de cada uma delas, para que venha ter salvação dentro da tua casa, dentro da minha casa e na tua família, na minha família, em nome de Jesus. Que esta palavra, minhas amadas irmãs, fique no seu coração, em nome de Jesus. Que você, aonde esta palavra chegar, aleluia, venha chegar a libertação, venha chegar a cura, venha chegar a união das famílias, dos lares, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra de bênção, que você venha ter um final de semana abençoado, recheado de bênção, recheado da presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.